Olá, hoje eu estou aqui com a minha querida Marcele Guedes, que foi minha aluna e hoje está dando aula, já está dando show aí nos espetáculos que ela anda fazendo. E hoje eu vou ter a honra de entrevistar a Marcele, que ela vai falar para a gente um pouquinho sobre essa experiência que ela tem vivenciado com a contação de histórias. Então, Marcele, eu gostaria que você se apresentasse para nós, falasse sobre um pouco sobre você, quem você é, o que você faz, fique à vontade. Oi, gente, é um prazer estar aqui com você, Flavinha, é um prazer estar com vocês. Eu sou a Marcele Guedes, como a Flávia já apresentou. Eu sou mãe do Pedro, sou esposa do Max, filha da tia Lili. Minha mãe é famosa, gente. Por aqui, minha mãe é famosa. E é um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha história, de contadora de histórias. Eu sou professora, sou pedagoga, sou contadora de histórias agora, sou coach de famílias, cuido de crianças para que sejam harmônicas, felizes, né? Sou kid coach, então cuido das famílias. Isso é um prazer enorme, maravilhoso. E dentro do meu trabalho também atendo escolas, porque as famílias estão lá com seus pequenos, né, e com seus adolescentes. E essa é a minha função, ajudar pessoas, minha função, minha missão de vida, ajudar pessoas a se encontrarem e serem mais felizes. Isso é o que eu faço com muito amor. Ai, que delícia, Marcele. E eu queria que você contasse para a gente como é que foi a sua experiência. Assim, primeiro, o que que te levou a querer fazer esse curso, né? No curso das histórias, entrar para a tribo no curso das histórias. Como é que aconteceu isso, né, para você? Uhum. Olha, Flavinha, eu tinha feito o curso, né, a formação de Kid Coach, com a equipe da Márcia Belmiro, estava encantada com as minhas novas possibilidades. Conheci você num evento que a gente teve no Rio, no Transforma Gerações, e assim, foi linda a experiência, foi mágico descobrir na gente esse mundo encantado que a gente às vezes guarda escondidinho, que parece que só nos é direito no tempo da infância. Então, quando eu vi você entrando, sabe assim, parecia que era uma fada mesmo. Você sabe, eu costumo te chamar de fadinha, e parecia uma fada, sabe? Aquela coisa de encantamento, voltou para dentro. E aí, ou voltou para fora, não sei. E aí, a partir dali, eu percebi assim, eu sou adventista e eu gosto de contar histórias. No meu curso de pedagogia, há muitos anos, não vou falar quantos para vocês não desconfiarem da idade, eu tive uma professora de... Também não lembro a matéria, tá, gente? Faz muito tempo. Mas era uma professora que ensinou a contar histórias. E ela trabalhava o corpo nas histórias, e isso, sabe, deu uma base legal. E eu contei muitas histórias durante esse tempo todo. A gente tem, em muitas igrejas, um momento dentro do culto chamado adoração infantil. E muitas vezes o pessoal da equipe de ministérios da criança me convidava para contar histórias, porque eu gostava disso e fazia bem até. Só que sempre com ilustrações de objetos, não tinha muito essa facilidade de usar o meu corpo, de usar a minha voz de maneiras diferentes. E aí, quando veio essa possibilidade, quando você lançou para nós, né, dentro dos nossos grupos de estudos, a possibilidade de fazer um curso de contador de histórias, eu falei, poxa, eu gosto e eu até sei fazer isso, mas eu posso crescer. Eu acho que aqui eu tenho uma possibilidade maior. E aí seria uma coisa oficial, né? Não. Gente, é bom demais ser contadora de histórias. Vocês não sabem como que eu tiro onda com isso por aí. E aí pronto, eu vim para a tribo. Estou aqui feliz da vida. Ai, que delícia, Marcele, adoro ouvir você. E aí, eu queria que você falasse para a gente também um pouquinho sobre como que é isso, né, de ser reconhecida. Quando você fala para as pessoas que você é contadora de histórias, como que é a reação das pessoas? É assim, Flavinha, a minha experiência tem sido bem curiosa, porque realmente as pessoas não acham que isso está ligado só ao universo infantil, né? Então, quando eu digo assim, eu sou contadora de histórias, as pessoas veem muito assim, como se o que é ser o contador de histórias?
porque imagina-se que professores contam histórias, é o que, de maneira geral, eu percebo. Professores contam histórias, ponto. Pai e mãe leem livros para as crianças, quando isso acontece, né? E contam histórias, ponto. A partir daí, mas o que é ser contador? Assim, olha, é levar para o mundo das crianças e dos adultos a magia da imaginação. Porque a nossa imaginação é isso, ela é mágica, ela pode nos levar para qualquer lugar. A gente pode, como as crianças, imaginar os bichos conversando, né? A gente sabe que os bichos não falam, eles têm a linguagem especial deles, mas a gente pode imaginar. E quando a gente trabalha a nossa imaginação e deixa a nossa imaginação brincar com a gente, isso deixa a vida mais leve, deixa mais tranquilo, deixa mais feliz. Então, eu tenho percebido isso, que as pessoas brilham os olhos quando eu digo que eu sou contadora de histórias, porque a curiosidade vem junto com elas, assim, mas como é isso? E eu fiz na semana passada, a Flávia sabe da história, uma apresentação para mães, numa escola, na comunidade onde eu vivo, né, próximo, e eu fiz 4 apresentações, com 2 histórias cada apresentação. Foram 2 dias de intensidade, de muita dedicação, porque me preparei bastante tempo antes para aquelas histórias, ensaiei dia e noite, aproveitei uma semana de férias do marido e o filho que estuda em período integral para usar os meus dias inteiros para estudar muito. Na noite anterior, eu sonhei que estava contando histórias e misturava histórias, que eu esquecia a história, acordei às 4 da manhã apavorada. Não, calma, vai dar tudo certo. E realmente foi encantador. Algumas pessoas me procuraram depois para agradecer, porque tinham vivido, né, revivido momentos da infância. Algumas mães choraram com uma das histórias que eu contei, né? Então, assim, foi extremamente rica essa experiência. E eu tive a oportunidade de fazer minha propaganda, né, meu marketing, para uma pessoa que estava junto, uma mãe que trabalha em escola, e levou meu contato para a escola dela, para futuramente me levar para lá. Então foi muito bom mesmo. Opa. Que bacana, Marcele. E como que foi, né, que se deu essa sua experiência de ir contar histórias? Como é que foi? Você foi convidada, você ofereceu? Como que aconteceu de você abrir essa porta aí para você ir fazer essas 4 apresentações, que foi, assim, lindíssima, né? Todas as apresentações, eu vi suas fotos e as histórias que você selecionou foram lindas também. Fiquei super orgulhosa. E aí eu queria que você contasse pra gente como é que foi que se deu isso, né? O convite, ou você ofereceu, como que foi? Bem, olha, eu já tinha passado pela experiência a um shopping aqui próximo, que tem aos sábados e domingos à tarde, eles têm momentos para crianças. E eu passei, chama-se Praça da Diversão, se eu não me engano, e aí eu passei um dia, vi um movimento de crianças com animadores infantis, gente pintando rostinho e tal, com livrinhos na mão, e deu um start. Eu sou contadora de histórias. Atravessei a rua do shopping, né, a Alamedazinha, larguei meu marido e o filho para trás e fui lá, saber quem é que era responsável pelo evento, e falei, olha, eu sou contadora de histórias, e eu quero oferecer meus serviços e tal, deixei meu cartão. A moça falou, vou anotar no papelzinho. Não, eu tenho um cartão, deixei o cartão. E aí não aconteceu. E é claro que eu penso que todo mundo é muito raro o humano que não tenha o seu momentozinho de trava, por mais expansivo que a pessoa seja, e vocês estão vendo que eu não sou nada tímida, parece, né? Eu sou bastante animada, eu sou uma pessoa extrovertida, mas sair da minha zona de conforto, do meu conforto de eu não preciso dizer quem eu sou, é um desafio. E eu me senti naquele dia impulsionada a vencer o meu desafio pessoal, porque eu não estava vivendo isso. Eu aprendi muito, eu tinha certeza de que eu tinha condição de fazer, mas eu não tinha dito para ninguém. E aí, naquele domingo, eu saí, pronto, fui lá e falei. Não rolou nada. A pessoa não me ligou, não fez contato, e tudo bem, e está tudo bem. E aí eu soube que essa escola onde eu fiz apresentações,
tem uma tradição de bons programas, de mães, de pais, Páscoa, Natal, enfim, eles fazem cantatas, né? Sempre são programas muito bonitos, muito ricos. Só que o auditório da escola foi ficando pequeno para o público que é atendido. Então, a escola definiu por dividir as mães em 2 turnos, os turnos da manhã e da tarde, e ainda em 2 dias, dividiram metade e metade. E uma amiga que trabalha na escola, é minha vizinha, fez esse comentário umas 2 semanas antes do programa. Eu falei, esse é o meu momento, porque eu tinha pensado, poxa, eu podia oferecer, fiquei naquela, podia oferecer uma contação de histórias, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Olha a crença, gente, por favor, tá? Cortem o umbigo das suas crenças. E aí eu falei, mas o programa sempre da escola sempre é feito com muita antecedência, eles são muito organizados, imagina. Lembrei disso muito tarde. E fiquei na minha. Quando essa amiga me falou que ia ser um café da manhã e um chá da tarde para as mães, e qual era o esquema montado, falei, opa, é um programa menor, cabe contação de histórias aí. Não tive a menor dúvida, botei uma beca bacana e fui lá na escola, conversei com o orientador educacional e ofereci, e eu vou dizer para vocês, eu tenho uma história muito especial com essa escola especificamente, foi a escola onde eu fiz todo o meu ensino fundamental e o meu filho fez todo o ensino fundamental dele nessa escola, saiu ano passado no 9º ano, né, tá fazendo esse ano ensino médio. E aí eu fui lá, e o pessoal da escola me conhece, enfim, eu já trabalhei nessa escola há alguns anos, e eu falei, olha, eu quero oferecer um presente para a nossa escola, né? E aí eu disse o que era, e ele ficou encantado, que ótimo, maravilha e tal, então pode preparar. E depois eu falei, para não ficarem, né, preocupados, eu procurei histórias que não fossem longas, claro, para não pesar muito, e fiz uma seleção de 2 histórias que tinham em média 5 a 6 minutos. Deu até um pouquinho menos. E aí eu programei isso, disse para ele os temas das histórias e o tempo, para que eles se organizassem também, né? E estudei bastante para que a minha contação não passasse daquilo, tivesse as dinâmicas necessárias, mas não passasse daquele tempo que eu havia combinado. Então, acho que isso é bem importante eu dizer, tá, Flavinha? Porque eu sei que a gente está conversando com o seu público. E, gente, isso é muito importante, tá? Para que a gente tenha credibilidade, a gente precisa cumprir aquilo que foi combinado, ok? Então, é meu adendozinho. E aí, eu programei as minhas histórias, ensaiei bastante, e nos dias das contações eu estava lá. Estavam programadas para as 7 da manhã e 7h30 da manhã e 4 da tarde. Então, nos 2 dias eu cheguei à escola às 7 da manhã, levei meu figurino, não cheguei vestida, para que as mães que já estivessem por ali circulando não me vissem e não despertassem muito tempo antes. Eu já fui com o cabelo arrumadinho e a tiara que eu usei, isso já estava, mas o figurino foi vestido numa capinha de terno, arrumadinho, e ficou lá guardado na sala dos professores. E aí eu cheguei com antecedência, para não ficar tensa, para não ficar preocupada com o horário. Cheguei no tempo certo, então a escola pôde contar que quando começasse o programa, eu já estava lá. Então, isso foi muito bom para mim e para eles, né? E aí estamos aguardando. Depois disso, a escola já quer contato para palestra com as crianças, né, algum bate-papo com eles, com os adolescentes, então já estou preparando material que eu possa levar. E aí, depois disso, a gente tem outras coisas para trabalhar. Vamos embora. Botei o pé no trilho, Flavinha, não volto nunca mais. Isso aí, Marcele. E muito bacana, assim, adorei toda a sua fala, porque você trouxe bastante coisa para a gente, principalmente em relação a essa sua ação, né, de ir lá no shopping falar. A gente, desde o primeiro módulo, a gente trabalha muito a questão do empoderamento, né, Marcele? Eu falo muito sobre isso, a gente já começa falando sobre o empoderamento, e eu queria que você me dissesse como que foi isso para você, né? Porque a sua fala é toda assim, que você foi se empoderando, né? Como que foi essa mudança, né? Quem que era a Marcele antes, né? E quem que foi a Marcele depois de passar por essas questões que a gente fala muito, né? Sobre a necessidade do empoderamento, para que a gente se posicione, para que a gente vista mesmo essa... que a gente se dispa, né? Dessas marcas
e tudo, e que a gente fale para o mundo quem a gente é. Eu estou tentando, juro. Flavinha, esse foi realmente um marco na minha história. A gente já conversou um pouco antes, né? A gente já teve a oportunidade de trocar experiências, histórias, e você particularmente sabe alguns detalhes que aconteceram antes. E é assim, gente, à medida que a gente vai crescendo, eu tenho procurado, eu vou dizer uma coisa que aconteceu assim, desde o final do ano passado. Já estava perto da formatura do meu filho, né, do 9º ano, foi a primeira formatura dele, então a gente estava aqui empolgado, mãe, eu quero usar terno, fomos atrás de alugar um terno. E aí, nesse dia, eu tinha muitas coisas para resolver, e... Ah, Flavinha, danadinha! Eu tinha muitas coisas para resolver, e nessa correria da gente, a gente sabe que o nosso secretário é o celular, né, gente? A gente resolve 1000 coisas com ele. E nesse dia que eu tinha tantas coisas, o celular travou. Travou por quê? Eu não tenho tempo de ficar apagando mensagens todo dia, recebo, olho e apago. Eu não sou muito de transmitir. Eu falo com pessoas e interajo nos meus grupos de estudo. Então, tinha o grupo da família, o grupo dos amigos da escola, o grupo dos colegas não sei o quê, né? Aquele monte de grupos que todo mundo participa. E aí eu fiquei apavorada porque o meu celular estava travado, não conseguia fazer uma chamada, receber uma chamada, zerou o funcionamento. E aí eu tomei a decisão, eu já estava incomodada com aquele, né, aquele monte de figurinhas de bom dia, estrelinha e tal, que é bom a gente receber carinho, mas não agregam muito. E eu tenho buscado me enriquecer. Enriquecer de quê, gente? Dessa força, do rompimento dessas crenças, desses pensamentos que nos limitam. E eu estive limitada por mim durante muito tempo. Eu não sou capaz de, eu não posso ir a tal lugar, ou eu, né, assim, a tal lugar na vida, eu não vou alcançar tal coisa. Meus pensamentos ficaram limitados dentro de mim por muito tempo. E aí, naquele dia, eu falei, não tem jeito, eu tenho que estabelecer um limite. E aí eu fui dirigindo, filho, faz um favor para a mamãe, pega o celular e vai, dei instruções e ele foi indo para os grupos, falei, procura todos os meus grupos aí, vamos ver em que a gente fica. E aí fui para grupos, ele reiniciou o celular, né, porque estava travado, umas 3 vezes para conseguir funcionar. Enfim, eu saí de vários grupos, dei tchau, falei, gente, quando der eu volto, estou estudando muito agora. E eu precisava me apoderar dos meus conhecimentos novos e me empoderar com eles. E eu realmente decidi que este ano ia ser um ano diferente na minha vida. Chega de inércia, chega de ficar no lugar imaginando o que o outro está imaginando, o que o outro estiver imaginando, só vou descobrir se ele me falar. Então, eu decidi, é uma questão de decisão, tá, amigos? Eu decidi que eu ia parar de me preocupar com o pensamento do outro, se vai dar certo, se não vai, eu vou me jogar. E aí eu tenho dito isso, assim, eu não tenho talvez o ritmo de um monte de gente, rapidíssimo, de fazer 30 coisas ao mesmo tempo, ok, eu faço uma de cada vez, mas eu estou fazendo todas as que eu me propus a fazer. Então eu tomei para mim esse poder de tomar conta da minha vida. A vida do outro não dá para tomar conta, não dá para saber o que pensa, o que fala, tá lá longe, não dá para cuidar do outro, mas de mim eu posso cuidar. Então eu decidi tomar poder dos meus conhecimentos, que tem sido bastante, tem crescido e tem me feito ficar rica. Gente, eu estou milionária, vocês não estão entendendo. Eu tenho emoções que eu não vivia, sei lá, por uma vida. Eu consigo perceber as coisas simples, dar valor a elas. E eu tenho me enriquecido com isso. E isso tem me tornado uma pessoa realmente poderosa. Sabe, os meus olhos estão brilhando mais, o meu sorriso está maior, os meus dentes enormes, né, Flavinha? Delícia de sorriso.
O meu filhinho falava ernomes, e ele falou um dia, Enormes. mamãe, seus dentes são ernomes? Calma que os seus também serão. E aí eu Me estou me aguarde, empoderando do né? meu sorrisão, né? Dos meus dentes enormes e lindos, e estou indo embora, gente. É o que eu desejo realmente, assim, que vocês se apoderem, tá? Se empoderem do conhecimento que vocês estão recebendo, das trocas com os grupos que vocês estiverem participando. Usem essa riqueza para enriquecer o mundo, porque tem muita gente precisando da gente lá fora, de uma historinha pequena, de uma história grande. Hoje eu recebi um livro, Flavinha, Vavá e Popó, Conhecendo as Famílias das Emoções. Já contei, você não está entendendo? Já criei a história deles para ser uma história para levar para escolas, porque as crianças precisam aprender a lidar com as emoções, né? Precisam ser pessoas melhores quando passam pela gente. Então, hoje, o meu empoderamento, Flavinha e meus amigos que estão nos ouvindo e nos assistindo, meu empoderamento hoje é esse. Quem passar aqui do meu lado tem que sair melhor. E por onde eu passar, eu quero ser melhor também. Por isso, eu agradeço por seu convite, Flavinha, para me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. A Contação de Histórias fez isso por mim, tá bom? Muito, muito obrigada por essa oportunidade. Vamos lá. Que delícia, Marcele. E aqui, eu ia te perguntar isso, né? Em que medida que você ter participado do curso ajudou, né? Contribuiu com esse empoderamento. Mas aí você já nos entregou isso. Você quer falar mais um pouco, assim, sobre o que contribuiu Já falei. participado, né? E falou lindamente, espontaneamente, mesmo antes da pergunta, né? Porque o que eu vejo muito, assim, é nas interações do grupo, né? Como que vão surgindo, assim, Uhum. apoio mútuo mesmo, né? A torcida é Verdade. muito diferente que a gente vivencia, né? Na nossa tribo, no curso das histórias, né? E eu queria que você É verdade, é falasse verdade. sobre isso, né? Como que foi para você, como que contribuiu para esse empoderamento e para essa para você se apropriar dessa forma, né? Você se conscientizar dessa importância de tudo isso que você tem a contribuir. E como é que funcionou para você em relação a isso? Flavinha, funcionou quando eu deixei fluir, né? Foi exatamente assim. Eu falei um pouco antes, né? Sem responder sem pergunta, né? Nunca vi essa coisa, a pessoa ficar respondendo sem a pergunta. Mas Mas não é foi, um jogo de perguntas e respostas, né? É um bate-papo gostoso é, de estar aqui. é Então, verdade. Fluiu, né? Aconteceu exatamente quando eu permiti abrir meu coração, porque não foi só um curso, né? Porque cursos a gente tem a oportunidade de fazer vários. Eu me permiti viver as experiências que os colegas foram postando, o que estava acontecendo. Então eu realmente assim, me imagino vendo, né? Aconteceu uma experiência no Dia das Mães, a Lurdinha falou comigo, Lurdinha, olha eu denunciando você aqui. A Lurdinha fez um comentário em particular comigo e aí ela falou, eu não entendi. Eu tinha postado alguma coisa no nosso grupo e ela veio em particular e disse, agradeceu, né, por eu ter dito aquilo, mas ela não entendeu o porquê que eu disse que ela fez parte disso. E aí eu contei para ela, porque o ano passado, gente, a Lurdinha é uma colega nossa fantástica, uma mineirinha, show de bola, e ela postou um vídeo que era para ser nosso no grupo da Contação de Histórias, né, na Tribo 1. A gente tinha um grupo fechadinho no Facebook. E a Lurdinha foi postar um vídeo dela contando sua história e postou na página aberta. E aí, de repente, né, naquele susto de fiz errado, ela já tinha tido muitas visualizações e vários comentários, muitos comentários carinhosos de acolhimento. E aí, entre o eu errei, né, que ela colocou assim, eu fiz errado, e o resultado daquele erro, aconteceu muita coisa boa. E eu vivi aquilo assim, falei, caramba, sabe? Então, eu não fiz naquele momento, meu momento foi depois, mas eu fui percebendo, eu deixei meu coração aberto. Então, eu fui percebendo tudo de lindo que estava acontecendo com as minhas colegas, com os colegas que estavam trocando as experiências. E eu deixei meu coração aberto para receber
aquele fluxo de bênção, que para mim era bênção, perceber quanto as pessoas estão cada um ao seu redor, transformando o mundo. Isso, para mim, é bênção de Deus, né? A gente ser iluminado para tornar o nosso mundo melhor. Se cada um ao seu redor, é como pequenas pedrinhas jogadas num lago bem calminho, então fazem ondas. Então, se as minhas ondas forem aqui ao meu redor, as ondas de quem está um pouquinho perto forem ao redor, e a gente for assim, rapidinho, gente, o lago do amor do mundo vai estar todo cheio de ondinhas. Então, foi isso que a tribo das histórias fez comigo. Eu me permiti, claro, né, estar aberta, e aí as ondinhas de vocês chegaram para mim e eu devolvi. Isso foi um presente do céu. Foi realmente uma bênção. Ai, que delícia, Marcele. E realmente, assim, ontem mesmo, né? Ontem eu tive aula da terceira tribo e a gente estava falando exatamente sobre isso, que surgiu esse assunto lá também, né? E é gostoso para mim perceber como que desde a primeira turma a gente consegue manter essa energia e atrair esse tipo de pessoas, né? Com essa vibe. E às vezes eu falo nos webinários, nos workshops, nas lives, que é realmente um grupo de pessoas diferentes que estão pensando diferente do que a maioria do mundo está, né? Que a gente se encontra, que a gente troca amor, troca esperança, né? Que são pessoas que ainda acreditam que é possível, né? E a gente vivencia isso, né? É verdade. Fala, vem confirmar mais uma vez, né? Que como que, graças a Deus, a gente consegue, né? Encontrar esse tipo de pessoas ainda, né? Que são pessoas que são diferenciadas, que são pessoas que vão transformar no mundo, já estão fazendo. E por falar em transformar, queria que você falasse pra gente, apesar de você já ter falado, mas eu queria que você falasse exatamente assim, se você tivesse que falar, né, qual foi a sua maior transformação, né, no curso das histórias e por que as pessoas deveriam estar na tribo também no curso das histórias, por que as pessoas deveriam fazer este curso? A minha maior transformação foi... Não estava programado, não tinha um livro aqui. A minha maior transformação, Flavinha, foi abrir a minha história, sabe? Foi sair de dentro da minha caixinha e permitir brilhar. Eu passei muito tempo fechadinha por uma série de questões. A maior transformação foi abrir realmente essa caixinha, sabe? E o meu livrinho das minhas histórias está aberto, tá? Para o mundo ler, sabe? Então, isso foi a melhor coisa que aconteceu. Eu vejo, né, hoje. Talvez eu ainda veja mais coisas depois, se eu parar para refletir, mas agora não dá tempo. Agora tem que falar o que vem à cabeça. Essa foi a maior transformação. Deixar meu livro aberto, sabe? Permitir que as minhas histórias sejam lidas por quem está aqui perto de mim e por vocês que talvez estejam longe e muito longe. E por que mais pessoas deveriam fazer o curso? Ai, Flavinha, eu já falei, sabe? Porque isso é encantador. E tem uma coisa assim que você fala com a gente bastante, né? Durante os módulos do curso. Isso está num módulo que também não lembro qual não faz importância agora, porque eu não decorei, eu só aprendi. Você comenta muito com a gente a respeito disso, assim, a gente não tem que ficar preso, não existe um estilo, cada um tem o seu, cada um tem a sua forma. Por exemplo, eu gosto de contar histórias com objetos. Eu já contei, eu sou cristã, né, sou adventista do sétimo dia, e aí eu uso muito as histórias bíblicas, eu gosto das histórias bíblicas. Um exemplo, eu já contei a história de Naamã. Depois eu gravo um vídeo, tá, Flavinha? Mando para você mandar para os seus alunos, para os meus coleguinhas de tribo. Aí já vou dando dicas. Olha, você pode contar a história de Naamã, que é aquele centurião, né, aquele homem soldado lá, comandante, não me lembro, que estava com lepra.
E eu usei sapatos, um sapato masculino, todo manchadinho, cheio de fita crepe, e botei o par dele dentro da caixa, que era o rio, né? Mergulhei o sapato, no último mergulho eu trouxe o sapatinho né? Que estava sem as manchinhas. Usei um sapato feminino de salto alto para ser a mulher de Naamã, um sapato de menina, pequenininho, para ser a escrava, né? Que era a filha de israelitas. Enfim, eu já contei história com um monte de jeitos, já contei histórias com lenços. Então, cada um tem um estilo. Para crianças, eu ainda usaria isso, esse tipo de ilustração. Eu não me adaptaria com um avental com coisas grudadas em mim. Eu não me vejo contando histórias assim. Por mais que figurinos, por exemplo, sejam variados para situações, o figurino que eu escolhi, né, para as histórias que eu ia contar para as mães, eu fui procurar com carinho, porque era para pessoas especiais. Gente, mãe é um troço maravilhoso, então tinha que ser uma cara linda para elas, ficou ótimo. Para crianças, eu posso usar uma jardineira, eu não me vejo vestida de boneca, por exemplo, não me vejo com narizinho de palhaço. Ok, tá tudo bem, cada um tem seu jeitinho. Conta história lendo livro, conta história gravando a história do livro na sua cabeça e conta do seu jeito, tá tudo bem. Faz do jeito que der, do jeito que se adapta, que se encaixa a você. Mas deixa o mundo conhecer a sua história. Abre seu livrinho, sabe? Conta tudo. Emociona as pessoas, como eu estou me emocionando agora, contando essa história para vocês. Tá? Porque o mundo precisa disso, de amor. E as histórias levam amor e encantamento. É isso. E vamos me fazer parar de chorar, por favor, Flavinha? E se você tivesse que fazer um convite para alguém para vir para a tribo, né? Como é que você descreveria assim? Como é que você poderia convidar uma pessoa que você acabou de conhecer ou uma pessoa que você já conhece para estar conosco nessa tribo tão especial como você descreveu? Então, não tinha pensado sobre isso. Eu convidei alguns amigos, mas pessoas que moram longe de mim, foi um convite, né, por vias virtuais. Mas vamos então brincar de contar histórias agora. Eu acabei de conhecer uma pessoa e a gente, né, tem conversado um pouco e pronto, surgiu a oportunidade, né? Surgiu o papo. Assim, gente, olha, é exatamente o que eu acabei de falar para vocês. É a oportunidade que a gente tem de, mais até do que eu disse a respeito de abrir a sua história, abrir a sua forma, o seu livro. Abra o do outro também. Estar nessa tribo é isso, é descobrir a sua forma de contar para o mundo histórias, mas é descobrir as histórias do outro. Porque isso foi o que aconteceu comigo, e eu tenho certeza que acontece com todo mundo que passa por aqui, por essa tribo de contação de histórias. Porque a gente não abre só o nosso livro, a gente lê os livros dos outros, as histórias do outro. E isso faz a gente ficar mais feliz, mais rico, mais animado para a vida, sabe? Eu tenho recebido tanto carinho, tanta gratidão das pessoas por eu ter contado, e uma das histórias, né, alguns de vocês talvez já tenham visto, ou não, e está tudo bem, uma das histórias que eu contei, eu gravei aqui na sala da minha casa e postei no Dia das Mães, eu falei, pronto, eu vou dar esse presente para um monte de mamães que moram por aí. E aí, amigas de longe, minha família, enfim, e aí eu fiz isso. É um presente, porque eu recebi. Então, permita-se, esse é o meu convite para você, permita-se conhecer as histórias que o outro tem para te contar. É aqui, na Tribo das Histórias, que isso vai acontecer, tá bom? Conta a sua história para o mundo e ouça as histórias, viva com o outro, com seu semelhante, as histórias que ele tem para te mostrar também. É isso. Ai, que convite gostoso. Até eu fiquei com vontade. Então vem pra tribo. E Marcele, uma coisa que eu falo, né, para as pessoas, assim, que quando a gente começa a entrar nesse universo, a maioria das pessoas acha, né, realmente, assim, e quando a gente começa no curso,
Eu vejo que as pessoas falam assim, eu vou me tornar uma contadora de histórias, eu vou ser uma contadora de histórias. E Aham, eu falo que todos nós já somos, né? Porque a gente conta verdade. história o tempo inteiro, a gente conta sonho, a gente conta filme, a gente conta piada, né? Então, assim, e por que você acredita, né, que fez diferença você fazer o curso se a gente já é contador de histórias nada, né? Por que Ah, a pena fazer o curso? Qual que é a diferença que trouxe para você? tá. Isso aí, fantástico. Fantástico a gente refletir sobre isso, Flavinha. Por quê? No curso da contação de histórias, contadores nós somos, né? Eu não tinha pensado sobre isso. Assim, a gente conta o filme que assistiu, conta o livro, conta o sonho, conta. Então a gente conta história todo dia, o que aconteceu no trabalho, enfim. Mas na contação de histórias, na tribo, o que que eu ganhei, né? O que que foi realmente assim diferente de contar histórias? Técnica, tá? A gente teve alguns bônus que foram especialíssimos. A Bárbara Penido falou para a gente lindamente sobre as nossas vozes, o cuidado que a gente precisa ter, o cuidado com a fala, com a voz, com a entonação. E aí a gente teve um bônus com a Jamile, que foi maravilhoso, falando sobre o nosso corpo, sabe, sobre as diferenças que a gente consegue ter de positividade trabalhando com pontos nevrálgicos do corpo que nos curam. Então, isso tudo foi compondo, né, uma seriedade de diferença. Então, não foi simplesmente assim, estamos trocando historinhas, não foi isso, tá? É claro que, de uma maneira geral, isso é o encantamento. O que eu falei antes é o encantamento, mas a diferença realmente, aprender as técnicas de entonação de voz, de que tipo de figurino usar na seriedade da contação de histórias, porque isso é uma coisa séria. Como profissional, aí não dá para ser de qualquer jeito, não dá para ser né, no oba-oba. Então, como profissional, isso me fez crescer muito, aprendendo de que forma organizar o meu espetáculo, a que público eu vou atender, como eu vou organizar para esse público ou para aquele público, a fazer a diferença. Então, essas técnicas todas realmente dão o ponto, tá? E foi extremamente equilibrado. As apostilas que você oferece para mim, né, para a gente no curso, estavam com toda a elaboração delas assim minuciosamente detalhadas. Então, isso foi importantíssimo. O embasamento teórico e as técnicas foram o meu diferencial. Foi realmente o top. Que gostoso te ouvir, Marcelo. E assim, agora para a gente encerrar, né, eu te agradeço imensamente a sua disponibilidade e principalmente a sua entrega, né, às histórias, por você se permitir vivenciar tudo isso. Porque é o que eu sempre falo, né, a teoria, os conteúdos, né, o conhecimento que eu acumulei, as experiências que eu acumulei, eu divido tudo isso com vocês. Mas vocês é que têm que praticar, né? Vocês é que têm que pegar tudo isso e fazer valer a pena. E você é uma das pessoas que, assim, eu tenho muita admiração, porque você tem feito isso, né? Você está levando, não está guardando só para você, né? Você está pegando todo esse conhecimento, todo esse aprendizado, tudo que você vivenciou e levando adiante. E isso só é possível porque você se permitiu. Então, eu agradeço imensamente por você ter se permitido, por você estar aí lindamente encantando o mundo, né? Levando essa magia da contação de histórias, não só para encantar, mas para abrir outras frentes de trabalho para você, né? Abrir outras oportunidades, como você Verdade. disse, né, lá na escola, que foi uma forma de você abrir as portas dessa escola para você apresentar seus outros trabalhos também, né? E outros espetáculos de contação de histórias também, porque agora eles já têm você na mente, né? Eles já sabem que É uma referência, né? profissional, isso, e que é diferente quando a gente apresenta como de forma amadora e como uma profissional que você apresentou, né? Cuidando de todos os detalhes, tudo aquilo que a gente, né, conversou sobre a preparação do espetáculo, chegar antes, né? Ou mostrar profissionalismo em todos os detalhes.
E eu... E isso foi realmente, Flavinha, me permita te cortar um instantinho, isso que eu relatei para vocês foi exatamente tirado daí, tá, gente? Porque talvez se fosse para contar uma história há 2 anos, sem o conhecimento que eu tive agora durante a formação do curso de, né, a Tribo das Histórias, talvez chegasse em cima da hora, correndo, né, porque pressa, leva menino. Então, meu filho entra às 7h30 na escola, estava chovendo, ele vai normalmente de bicicleta. Então, eu falei, filho, eu preciso estar na escola às 7, eu vou precisar que você acorde mais cedo, conversei antes. Tudo bem, mãe. Então, dormiu mais cedo no dia anterior, acordou mais cedo um pouquinho, eu tive tempo de levá-lo à escola dele e chegar à escola, quer dizer, ele chegou lá 40 minutos antes de começar a aula dele, mas estava tudo combinado em casa, então foi tudo projetado. Essa organização toda que aconteceu e o resultado positivo, com certeza foi fruto do meu aprendizado aqui com vocês, tá, Flavinha? Então, esse diferencial de saber como organizar, que tempo eu precisava estar antes, né? Eu lembro que numa das aulas você diz, gente, você vai preparar um espetáculo, eu não tinha palco para preparar, né? Assim, era a ornamentação que já estava pronta pela escola, ok. Mas você comenta isso, vai 2 horas antes, prepara o seu ambiente, né? Por quê? Porque se houver algum imprevisto, você tem tempo para resolver. Então, eu estava pronta para, se acontecessem imprevistos para eles, os imprevistos não me afetassem. Então, deu tudo certo, porque aqui eu aprendi isso. Tá? Então, é um motivo de gratidão muito grande para mim, ter me profissionalizado com alguém que levou tão a sério aquilo que é a sua profissão, porque você é uma contadora de histórias que decidiu abrir o seu mundo para que outras pessoas participassem, e deu a nós essa oportunidade, eu realmente agarrei. Eu agarrei para tornar isso sério para mim. É encantador, é maravilhoso, é apaixonante, isso dá para ver, né? Dá para ver que é apaixonante, mas é muito sério, e isso foi bacana demais, tá? Muito obrigada. Eu é que tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui com você e com meus colegas de tribo. E importante falar, né, Marcele, para as pessoas registrarem isso aí, porque normalmente quando as pessoas pensam, né, quando a gente fala você encarar a contação de histórias de uma forma profissional, não quer dizer necessariamente que você foi remunerado. Nesse caso, você fez uma contação de histórias de forma voluntária, mas não quer dizer que você não precisa usar do seu profissionalismo. Não quer dizer que você precisa, por estar fazendo de forma voluntária, você não vai ser profissional, né? E foi exatamente a sua postura, né, de ser profissional, mesmo estando doando, né, porque você ofereceu presente para a escola, mas você foi profissional, e isso é o seu cartão de visitas, né? Isso demonstra Exato. profissional que você é em outras áreas também, né? Então, mesmo indo levar encantamento, levar um momento de leveza, né, de emoção, como você relatou que as mães choraram, né? E exatamente as que as histórias fazem, né? Elas vão exatamente no coração, né? Elas acessam a emoção. Então, assim, parabéns, né, por ter entendido a proposta, por ter sido profissional, e eu agradeço imensamente pelo seu mergulho aí nesse universo tão vasto e encantado das histórias. Gratidão, tenho muito orgulho de você, viu, aluna? Minha fadinha, minha mestra na contação de histórias, muito obrigada pelo convite para estar com você na sua tribo. Obrigada por esse convite de participar hoje aqui desse bate-papo gostoso, a beça, que a gente trocou um monte de histórias, contei muitas, depois quero ouvir muitas suas. Vamos fazer outro, tá bom? E eu agradeço as pessoas que estão aí esse tempo com a gente. Eu nem sei quanto tempo faz que a gente está aqui batendo esse papo, mas eu agradeço mesmo, de coração, por poder dividir com vocês todos essa oportunidade que Deus me deu e que me colocou, né, passando pelo caminho da Flavinha e de tantas outras pessoas que estão me enriquecendo. Que vocês sejam ricos, que vocês todos sejam bem-vindos e se enriqueçam com a gente, e vamos crescer juntos e vamos encantando por aí. Um beijo muito grande, muito carinhoso. Gratidão, Marcele.
E para você que está assistindo a entrevista, assista também as outras entrevistas das minhas outras alunas, de outras entrevistas com escritores, com autores, com outros contadores de histórias que a gente vai disponibilizar aqui no canal. E se inscreva, ative a notificação para você ser avisada dos novos vídeos e nos vemos por aí no mundo mágico das histórias. Na contação das histórias. Gratidão.